Good afternoon. Boa tarde. So we shall continue Vamos continuar então, from where we stopped. ali onde nós paramos. So we have been trying to understand the parable of the 10 virgins. Nós temos olhado para nós temos tentado entender a parábola das 10 virgens, Specifically, how it was fulfilled in the history of the Millerites. especificamente como ela se cumpriu na história dos mileritas. So at the end, when we make applications, we'll show why it was important to begin here. Pardon me, at the end when we make applications. At the end, when we make application of what you have learned, Então no final, quando fazemos as aplicações daquilo que aprendemos, we shall explain or identify the importance of approaching this subject in the manner that we did. nós vamos mostrar a importância de ter abordado isso da maneira como nós o abordamos. So we have suggested rules or procedures that we are supposed to follow Nós sugerimos, então, essas regras de como proceder to ensure that we are looking at this parable in a correct way. para assegurar que estamos olhando para a parábola da maneira correta. So we suggested 3 steps that we must go through Então, nós mencionamos 3 passos pelos quais nós precisamos passar to ensure that we are not making mistakes concerning this parable. para garantir que não façamos nenhum erro com respeito a essa parábola. So I will keep reminding us of those steps because I think they're important. Então, eu fico repetindo esses 3 pontos porque eu creio que elas são importantes. I think they appear to be something small, but it's what makes the whole difference in how we study the Word of God. Eu creio que esses pontos podem parecer de menor importância, mas, de fato, eles fazem uma grande diferença como nós entendemos essas coisas. So Brother Shigeo, Então, irmão Shigeo, can you remind us of the 3 steps? será que o irmão pode nos lembrar desses 3 passos? Contexto? So that would be the context, the audience, and the message. Okay? So I said that those are the 3 principles that we are supposed to look for, Então eu digo que esses são os 3 princípios os quais nós precisamos observar, or the principles that we are supposed to have at the back of our mind every time we approach a Bible verse or a spiritual prophecy quotation. esses princípios que precisamos ter em mente toda vez que nós observamos um texto da Bíblia ou uma citação do Espírito de Profecia. But now I'm looking for the specific rules that we cited Mas agora estou querendo saber essas regras específicas que nós citamos, which we should be following when we are studying the parable of the 10 virgins. que nós deveríamos seguir ao estudarmos a parábola das 10 virgens. Okay, thank you, Brother Shigeo, for reminding us that. Obrigado, irmão Shigeo, por mencionar esses pontos. Sister Elisa, do you remember the 3 steps? Irmã Elisa, lembra dos 3 passos? Uh-huh. No, Ela, she has- ela tem. Não entendi? Não entendi. Well, just the same that Brother Shigeo said. Okay, Brother Cesar. Irmão César, Primero tienes que estudiar el texto tal cual como se lee. so first of all, we need to study the text the way it is written. Tienes que después referirte a los escritos de los Mileritas Then you will refer to the writings of the Millerites y a las citas del espíritu de profecía. and the quotes from the Spirit of Prophecy. ¿Qué dice el espíritu de profecía sobre esa parábola? What does the Spirit of Prophecy say about this parable? So I know that the 2 things look very similar, Eu sei que esses pontos parecem ser muito semelhantes. that's why from the framing of my question, some of you may not be very sure which one I needed. E entendo que alguns de vocês não tinham certeza a que eu estava me referindo. But I think what I needed is what Brother Cesar said. Mas, de fato, o que eu estava querendo ouvir de vocês era o que o irmão César mencionou. So when we approach this parable, Então, quando nós
abordamos essa parábola. we should do a plain reading of that parable. Nós deveríamos fazer uma leitura clara dessa parábola. We see how much we can get from the plain reading. E precisamos ver o quanto nós podemos tirar de uma mera leitura. So another point connected to that is that you need to ascertain whether that parable is real life or fictitious. Outra coisa que você precisa definir também é que se essa parábola descreve uma situação da vida real. So if it's real life, try to understand how that parable worked in real life. Então, se essa parábola descreve uma situação da vida real, como então isso se refere àquela situação? Then try to understand how that parable was fulfilled in history. E logo tente entender como essa parábola se cumpriu na história. From the structure of Matthew 24, we saw that this parable, the primary fulfillment will be the Millerite history. E baseado na estrutura de Mateus 24, nós vimos que o cumprimento principal dessa parábola está na história dos mileritas. And therefore you need to go to the writings of the Millerites to see what are their comments on that parable. E por isso você deveria ir para os escritos dos mileritas para ver quais são os comentários que os mileritas fazem sobre essa parábola. Then look at the spiritual prophet's commentary on this parable. E logo você vai ver o que o Espírito de Profecia comenta sobre essa parábola. I hope when you do those three things and bring them together, you will have a good understanding of this parable. E eu espero que uma vez que você faça esses três passos, você terá um bom entendimento sobre essa parábola. Now, we are suggesting that specifically to the parable of the 10 virgins, Mas estamos dizendo que especificamente com essa parábola das 10 virgens, but I'm suggesting in principle, those three procedures should be applied to another parable. nós dizemos isso especialmente com respeito a essa parábola, mas eu digo que isso se aplica também de forma geral para outras parábolas. So whether you're approaching the parable of the wheat and the tares, Então, sendo que você fala sobre a parábola do joio e do trigo, I believe you should be following the same procedure. eu diria que você deveria seguir o mesmo procedimento. So we said, this parable was primarily fulfilled in the history of the Millerites, Dizemos então que essa parábola se cumpriu em primeiro lugar na história dos mileritas. so the Millerite history can be viewed from different perspectives depending on the parable you're using. Sendo assim, sabemos que a história dos mileritas pode ser vista de diversos ângulos, dependendo da parábola que nós queremos aplicar. By parable, I mean the story or a line of prophecy that you're taking up. E com parábola eu quero dizer a história que você quer contar, ou a linha profética que você quer traçar. So, in context of the parable, we are looking at the parable of the 10 virgins. Então, no contexto de parábola, nós estávamos olhando para a parábola das 10 virgens. I will take Millerite history from 1798 to 1844. E eu vou, então, me referir a essa história milerita de 1798 a 1844. Then I'll break it down into two portions based on two different understandings of that parable. E logo eu vou dividir essa linha em duas porções, baseado no entendimento dessa parábola. The first portion is from 78 to April 19th. A primeira porção se refere de 1798 a 19 de abril, Which we associate with William Miller. que nós associamos com Guilherme Miller. The second portion is from April 19th to October 22nd, which we associate with Samuel Snow. E a segunda porção nós aplicamos ao 19 de abril a 22 de outubro de 1854, que está associado a Samuel Snow. So we went through Miller's definition of that parable. Nós então olhamos para a definição de Guilherme Miller, o que ele diz sobre essa parábola. Other Millerites. And the other Millerites? Yeah. E os outros Milleritas. An example was Joshua V. Himes. Por exemplo, Joshua V. Himes. We took different symbols and saw how they're trying to define them. Nós pegamos os diferentes símbolos e vimos como eles tentavam aplicar esses símbolos. Now, in this line here, you remember that the midnight cry as given by Samuel Snow was called the true midnight cry. Nós vimos que nessa porção aqui, o clamor da meia-noite que foi dado por Samuel Snow foi chamado o verdadeiro clamor da meia-noite. So since we have these two histories next to one another,
E sendo assim, temos duas histórias que estão uma ao lado da outra, which is juxtapositioning. que é, por definição, uma justaposição. Juxtapositioning, you juxtaposition things when you want to compare and contrast them. A justaposição é feita quando você quer comparar duas coisas. Or we juxtaposition things to compare and contrast them. Então, nós colocamos coisas em justaposição quando nós queremos comparar e contrastar. So if we have information in this portion, Então, se nós temos informação nessa segunda porção, we can use it to understand this portion here that we have no information about. podemos usar essa informação para entender a primeira porção onde nos falta informação. If we have a true midnight cry here, we need to have a midnight cry here. Se nós temos um verdadeiro clamor da meia-noite na segunda porção, precisamos na primeira também ter um clamor da meia-noite, Which is a contrast of this. que é um contraste com esse segundo. So it will not be a false midnight cry, Não será um falso clamor da meia-noite, but we saw that the Millerites never called it a false, but they called it the alarm. They call it the alarm. Alam? Yeah. Alam, ok. Os mileritas não chamam esse primeiro clamor da meia-noite um falso clamor da meia-noite, mas um alarme. I think this was Uma in advertência. Dampstage's book, page 96, paragraph 3. E se eu me recordo bem, é assim descrito no livro de Darmstadt, na página 93, no terceiro parágrafo. So we try to look at this alarm, Então, nós tentamos olhar para esse alarme, and we said Miller is defining the alarm midnight cry e dizemos que por Miller está definido esse clamor da meia-noite de alarme, as the watchmen who understand time, como o vigia, como que fala? O atalaia, que está observando o tempo and proclaim the second advent of Christ near. e que está proclamando a proximidade do segundo advento de Cristo. So we explained what the time was, Então explicamos o que era esse tempo. but it's very necessary that it's important to know that William Miller is going to connect the midnight cry with time. Mas é importante entender que Guilherme Miller faz uma ligação entre o clamor da meia-noite e tempo. Then Himes will say that the midnight cry represents their missionary endeavors in the time of the end. Himes, ele declara que o clamor da meia-noite consiste nos esforços de proclamação ou de missão nesse tempo do fim. So we explained what the phrase "in the time of the end" means. E nós explicamos o que significa essa expressão no tempo do fim. It's a period of time beginning from the time of the end to the end itself. Isso se refere a um período do começo do tempo do fim em si até o fim propriamente dito. And in the context of this first history, they were pointing the end to the year 1843. E no contexto dessa primeira história, eles estavam apontando para o fim no ano 1843. So we showed that. Isso mostramos. Then we showed that the symbol of the midnight cry in the parable of the 10 virgins Logo mostramos que o símbolo do clamor da meia-noite na parábola das 10 virgens was also associated with other Bible texts by different Millerites. também foi associado a outros textos da Bíblia por outros mileritas. Miller specifically associated the midnight cry with the loud voice of the third angel. Miller, especificamente, ele associou esse clamor da meia-noite com a voz do terceiro anjo. And while the other Millerites associated the loud voice of the first angel with the midnight cry of Matthew 25. Sendo que os outros mileritas associavam esse alto clamor do terceiro anjo a esse clamor em Mateus 25. So we said, if they do that with the loud voice of the first and the third angel, we can also do it with the loud voice of the angel of Revelation 10, verse 1 to 3. Então, dizemos que já que eles aplicam esse clamor da meia-noite à voz do primeiro e do terceiro anjo, também podemos aplicar isso ao Apocalipse 10, 1 a 3. Now, this point of associating the midnight cry with the loud voice of the first angel, the third, and the angel of Revelation 10, 1 to 3,
Então, com essa aplicação do clamor da meia-noite com a voz do primeiro e do terceiro anjo e também com Apocalipse 10, 1 a 3, can be done independent of that claim by the Millerites direct from the scriptures. can be done by. Independent of this logic of the Millerites direct from the scriptures. Essa aplicação pode ser feita de forma independente dos mileritas. Ela pode ser feita também apenas usando as escrituras. So the first point is to go to those angels and list down their characteristics. Em primeiro lugar, então, você iria para as características desses anjos e você iria listar as características de cada um. The theme that connects all these three is that they all give their message with a loud voice. O que esses três têm em comum é que todos eles dão a mensagem com uma forte voz, uma voz alta. There are other symbols that connect them, but I want to concentrate on that one symbol. Há outros símbolos que estão ligados, mas eu quero focar nesse símbolo. Now, if we bring in another line of prophecy from the spirit of prophecy, Então, se nós introduzimos uma outra linha profética do espírito de profecia, we know that Ellen White associates the loud voice of the third angel to the loud cry. nós sabemos que Ellen White ela associa the loud. Yeah. So the Bible says he speaks with a loud voice, but Ellen White changes that loud voice to be loud cry. Nós sabemos que a Bíblia fala de uma voz alta, mas Ellen White ela associa isso ao clamor. But he further connects this loud cry to the midnight cry of the parable of the ten virgins. Então, ela associa essa alta voz ao clamor da meia-noite. So I'm saying from simple proof text, if the loud voice of the third angel is connected to the midnight cry, I'm suggesting that the loud voice of the first angel and the angel of Revelation 10, 1 to 3 can also be associated with the midnight cry. Então, usando um texto prova, nós vemos então que, sendo que essa voz alta está associada com o clamor da meia-noite, nós podemos então aplicar esse clamor da meia-noite à voz alta de do primeiro e terceiro anjo e Apocalipse 10, 1 a 3. So we are giving evidences which show that we have a midnight cry in this first history. Nós estamos aqui mencionando evidências para mostrar que temos we have a what? Midnight cry? In this first portion, in Que this temos clamor da meia-noite nessa primeira porção da história, the first portion of Millerite history. essa primeira porção da história milerita. So we say that when we went to the first dream, the first vision of Ellen White, Nós dizemos que quando nós olhamos, quando observamos essa primeira visão de Ellen White, we saw that she speaks about a midnight cry or a light from the beginning of the path to the end of the path when they enter the city of God. vimos que ela fala do clamor da meia-noite ou de uma luz que ilumina o começo até o fim do caminho. I'm saying from that she gives us a pattern that we can use to explain our history. Eu digo com isso, ela nos dá um padrão que podemos usar para explicar a nossa história. And the pattern is this. E o padrão é esse. If we have 1798, Se temos 1798 1844, e 1844 the Sunday law, e o decreto dominical, the close of probation and the second advent, o fechamento da porta da graça e o segundo advento, I'm suggesting this is the beginning of the path and this is the end of the path. eu sugiro que o início consiste no começo do padrão e o fim é o fim do padrão. She saw that there is a light that goes from the beginning of the path to the end of the path. E ela mostra que há uma luz que começa no início e termina no final desse caminho. And that light is the midnight cry. E essa luz é o clamor da meia-noite. So I'm saying from that vision, she shows that we have a cry from the very beginning all the way to the end. Eu digo que então nessa visão nós vemos que temos o clamor da meia-noite desde o começo até o fim da linha. But I'm saying when we further develop this line, you can show that this cry takes up various forms and shapes through these different dispensations. Eu digo que se nós desenvolvemos então esse modelo, podemos mostrar que esse clamor ele assume diversas formas durante essa história.
So I'm suggesting that here she gives us a pattern we can use to explain the end of the world. Eu sugiro que com isso ela nos dá um padrão com que nós podemos explicar o fim do mundo. So I will suggest that so far we have 3 witnesses Eu sugiro então que até aqui temos 3 testemunhas to show that we have a midnight cry in this history from 78 to April 19th of Millerite history. pardon me, We have a midnight cry. para mostrar que temos um clamor da meia-noite nessa história de 1798 ao 19 de agosto In the 1800. history from 78 to April 19th. Na história de 1798 até 19 de abril. So the 3 points are Os 3 pontos são: you can use the Millerites, podemos usar os mileritas, Millerites' understanding of Matthew 25. o entendimento dos mileritas sobre Mateus 25, You can use the Bible, a Bíblia, and I'm saying that will be proof text. e isso eu vou chamar de texto prova. Then you can look at the first vision. E então você pode olhar para a primeira visão. So the first vision tells you there's a midnight cry that goes from the beginning to the end. E a primeira visão fala de do clamor que começa no início e vai até o fim. So then we went to the spirit of prophecy, Em seguida fomos para o espírito de profecia. looked at quotation from 3 chapters, Nós olhamos para 3 citações de 3 capítulos. the first and the second end of the chapters. I made them one chapter. Os primeiros 2 capítulos eu os juntei em um só. And do you remember the reason why I made them one chapter? E vocês lembram da razão por que eu juntei eles para um só capítulo? Brother Carlos, Irmão Carlos, how do we make the chapters, the first and the second angel, one chapter? como foi que nós juntamos os capítulos do primeiro e do segundo anjo e fizemos dele um só capítulo? I don't recall. Leon, do you remember? Okay, so it's because of repeat and enlarge. É por causa de repetição e ampliação. Remember that? Lembra? So what was the repeat and enlarge? Então, o que foi essa repetição e ampliação? Sister Elisa, what was the repeat and enlarge? Irmã Elisa, o que foi a repetição e a ampliação? Perdão? She would like to know the context of your question. Ela queria saber o contexto dessa pergunta. So we said that if you were to look at the parable of the 10 virgins properly, Nós dizemos que se nós queremos olhar de forma certa para essa parábola das 10 virgens, one of the places you are supposed to go is to the spirit of prophecy to see the comments of the spirit of prophecy on that parable. um dos lugares que nós deveríamos procurar é o Espírito de Profecia para ver o que o Espírito de Profecia diz acerca dessa parábola. So we are in the spirit of prophecy, Estamos então no Espírito de Profecia and I'm suggesting when we began doing that, we were looking at the chapters, the first and the second angel, Eu digo que, ao fazer isso, nós estávamos olhando para os capítulos sobre o primeiro e o segundo anjos. the Advent movement illustrated, O movimento do advento ilustrado. another illustration. Outra ilustração. But the chapters, the first and the second angel, I made them one chapter. Mas dos capítulos sobre o primeiro e o segundo anjos, eu fiz um só capítulo. And asked, why did we make it one chapter? E eu Why did we make pergunto, them one chapter? e eu perguntei por que fizemos deles um só capítulo. Brother Leon said it's because of repeat and enlarge. O irmão Leon disse que nós fizemos isso por causa de repetição e ampliação. So I was asking, what was the repeat and enlarge? Então, a minha pergunta foi,
em que consiste essa repetição e ampliação. Brother Carlos? Irmão Carlos. Lo que pasa es que los capítulos cubren una misma historia. What happens is that these two chapters they cover one history. Good. So the two chapters cover one history, Muito bem. Esses dois capítulos eles abordam uma história. the same as what chapters? A mesma história como quais capítulos? They cover the same history as what chapters? Eles cobrem a mesma história como qual? They cover the history of 1844. 1844? 1844. You mean 1790 to 1844? Você quer dizer 1798 a 1844? So, but they cover the same history as the chapters, the Advent Movement Illustrated and other illustration. De fato, esses dois capítulos cobrem a mesma história como os capítulos O Movimento do Advento Ilustrado e o capítulo Uma Outra Ilustração. Okay? Tudo bem? So I will keep reminding us Então, eu vou continuar nos lembrando of this. So we have desses pontos aqui. the first and the second angels chapters. Nós temos, então, os capítulos sobre o primeiro e segundo anjos, mensagens angélicas. So we have the Advent Movement Illustrated. Temos, então, o Movimento do Advento Ilustrado Then we have another illustration. e, então, uma outra ilustração. So if you draw out the structure of these chapters, Se você for delinear a estrutura desses capítulos, so when you read these chapters, these are just words. se você for ler esses capítulos, eles são simplesmente And for many people in the church, they just see words. E words, ok? Então, para várias pessoas na igreja, eles leem esses capítulos e são meramente palavras. Anyone can see words. Todo mundo consegue ler palavras. So what makes the difference between us and anyone O que faz a diferença entre nós e qualquer is that we can be able to see structures hidden behind those words. é que nós conseguimos enxergar estruturas por trás dessas palavras. And we can see that in these words, you have the history of 1798 to 1844. E nós vemos que nessas palavras está contida uma estrutura de 1798 a But we know 1844. within this history, you have the first angel being fulfilled and the second angel also being fulfilled. E sabemos que nessa história se cumprem o primeiro e o segundo anjo. So when you come and also try to develop a structure for this chapter, Então, se você quiser desenvolver uma estrutura desse capítulo, you'll realize that basically this chapter is also covering the history of 1798 to 1844. o movimento advento ilustrado, você vai ver que também ele está abordando a estrutura, uma história de 1798 a 1844. When you go to the actual words of this chapter, Se você for observar as palavras desse capítulo, you see that it's talking about the first and the second angels' messages. você vai perceber que ele fala sobre a primeira e segunda mensagens angélicas. And this also here is O mesmo aqui, the history of 1798 to 1844. em uma outra ilustração, também 1798 a 1844. And also you see that it's the actual words in fact speak about the first and the second angel. E de fato, as palavras também falam sobre as primeira e segunda mensagens angélicas. And this is the first angel's message. So from reading the chapters, Então, pela leitura dos capítulos, you can already understand that these chapters are related if you understand Millerite history. você consegue de fato ver que esses capítulos estão ligados um ao outro se você entende a história dos Mileritas. But by further trying to develop structures for those chapters, you can see that indeed these chapters are related. E se você continua desenvolvendo as estruturas, você consegue de fato ver que esses capítulos estão ligados um ao outro. So if you look at these structures, they're all the same. Então, se olharmos para essas estruturas, percebemos que elas são todas a mesma estrutura. So why does God repeat the same thing? Então, por que é que Deus repetiu a mesma coisa? If this is the same as this, Se esse é o mesmo como esse why is primeiro, this necessary? por que é necessário essa repetição? We know this is necessary because
there is some information here that we cannot find here. Sabemos que isso é necessário porque nesse segundo é contido informação que no primeiro não existe. And there is information that we cannot find here or here. E no terceiro encontramos também informações que não encontramos no segundo nem no primeiro. So you know that those 3 chapters are connected by the principle of repeat and enlarge. E é assim que nós entendemos que esses 3 capítulos estão ligados devido ao princípio de repetição e ampliação. In fact, this principle here is very helpful in trying to allow the Bible and the spirit of prophecy to define themselves. De fato, esse princípio ele é muito útil para ilustrar como a Bíblia e o espírito de profecia explicam a si mesmos. So for example, if you look at the 1260, Por exemplo, se você for observar os 1260, Brother Pedro, irmão Pedro, how many times is it mentioned in the Bible? quantas vezes é mencionado esse período na Bíblia? 1260? Os 1260. Give him, Elisa, give him the mic. Sete vezes. So the 1260 is mentioned 7 times. Os 1260 são mencionados 7 vezes. So I'm not done, Pedro. To understand correctly the history of the 1260, Para entender corretamente a história dos 1260, what do you think we should do? o que deveríamos fazer? O que você acha? Let me ask you a question. Deixe-me perguntar. Do you think my question is in any way related to these 3 chapters? Será que você acha que a minha pergunta está de alguma forma ligada a esses 3 capítulos? Creio que sim, está. What is the connection? Qual é a conexão? Eu acho que o fato que você pode ver que esse assunto é mencionado mais que uma vez. I love that. So in this year, you see the same thing repeated 3 times? Gostei. Então, de fato, você vê aqui os mesmos anos repetidos 3 vezes. By the thing, I mean military history. E quando eu falo disso aqui, eu me refiro à história dos mileritas. And the 7 times of mention of the 1260 is the same thing spoken of 7 times. E assim também, os 1260, eles são mencionados So the, 7 vezes. the principle is in each case we see the same thing being repeated over and over again. O princípio, então, que junta esses 2 exemplos é que a mesma coisa é repetida várias vezes. So I'm asking, to be able to understand the history of the 1260 correctly, what do you think we should do? Então, minha pergunta é, para entender a história dos 1260, o que você acha que deveríamos fazer? Estudar cada uma dessas ocasiões onde é mencionado. So study each mention, try to record down the characteristics revealed in each mention. Seria então estudar cada uma desses textos e relatar esses pontos, as características de cada menção. Then at the end, do what? E at the end of the word, At the end, you do what? no fim você faz o quê? So after you have studied each mention, Depois de ter estudado cada uma menção, you have listed each characteristic. você então listou cada uma das características At the end of that process, what do you do? e no final desse processo você faz o quê? Uh-huh. Eu acho que eu teria que aplicar então a regra 4, não tenho certeza se é essa a regra. Eu teria então que construir ou contar a minha história. So let me say what you have said in this way. Então, deixe-me expressar o que você acabou de dizer. So you take each characteristic, Você pega cada uma das and since características they're speaking about the same thing, e já que eles falam sobre a mesma coisa, equate them to build your story. você cita essas coisas para contar a sua Do história. you agree? You equate them, Você coloca eles como iguais, then certo? build your story. Para construir uma história. Then I'm suggesting you'll be having a comprehensive understanding of the history of the 1260. E é assim que você então consegue formar uma história compreensiva dessa história. So I'm saying the same principle you could use to approach the 1260, the way you have said, is the same principle I'm suggesting you should use to approach these 3 chapters. Então, o que eu digo é que esse mesmo princípio que você está querendo aplicar para os 1260, nós deveríamos também aplicar para
essa é a história. Study them in isolation, identify each important thing, Estudar cada um isoladamente e ressaltar os pontos importantes then at the end try to equate them. e no final colocar eles como iguais. I believe by that you'll have a full picture of what these chapters are talking about. E eu creio que é assim que nós obtemos uma imagem mais completa para entender sobre o que esses capítulos falam. So I hope we see this principle here that is a very important principle Então, eu espero que vocês vejam que esse princípio ele é muito importante. in helping us to understand the truth Ele é importante para entender verdade and further to allow the inspired word to define itself. e também para permitir que a palavra inspirada defina a si mesma. So when you have topics which are connected, Então, quando nós temos tópicos que estão ligados, que estão conectados, it's good to try and look at them in isolation é bom olhar para esses cada um isoladamente, then bring the conclusions together logo juntar todas essas conclusões to make a final summary. para chegar a um resumo final. I think it will have given you a broad understanding of that particular subject. E isso com certeza vai te ajudar a ampliar seu entendimento sobre esse assunto. So I think Brother Carlos has explained how we see the repeat and enlarge. Então eu creio que o irmão Carlos ele explicou como nós podemos ver aqui uma repetição e ampliação. So when we did this, we began to pick up some characteristics Então quando fizemos isso aqui, nós pegamos algumas das características and put them on a line. e nós colocamos essas características numa linha. So you remember, like we had, it speaks about an angel here, Então vocês lembram, aqui fala de um anjo no começo, and we have this angel equaling the midnight cry because we had already established it from the 3 points we had here. e esse anjo nós colocamos como igual clamor da meia-noite, isso já estabelecemos aqui nesse outro exemplo. Then we have the same angel here with the mighty angel plus the people. Então temos em seguida de novo esse clamor mais, esse poderoso anjo mais as pessoas. So normally we know that this angel here is William Miller, Nós entendemos que esse primeiro anjo aqui ele é Guilherme Miller. but I'm saying if you do repeat and enlarge, clearly those passages will define themselves by showing that this angel is William Miller. Mas eu digo que ao repetir e ampliarmos isso aqui, fica bem evidente, bem claro que esse anjo de fato é Guilherme Miller. So we made an argument, if this angel is a human being, Então o argumento foi que se esse anjo é um ser humano, the mighty angel here also must be a human being. esse anjo poderoso que segue também deve ser um ser humano. And we saw this human being is Lich. E vimos que esse anjo então seria Lich. Then we had the second angel here on April 19th. Logo temos esse segundo anjo no 19 de abril. Then I think we went away from this point E creio que daí partimos and tried to explain something about the history of the Millerites. e tentamos explicar algo sobre a história dos Mileritas. And I think it's here. E creio que foi bem aqui. So you have 1798, Nós temos 1798, when Miller purchases his Cruden's Concordance. onde Miller ele recebe ele compra a sua concordância Cruden's And his King James Version Bible. e a sua Bíblia King James. We know Miller is 16 years old when he's purchasing those two tools. E sabemos que Miller tem 16 anos quando ele compra ou recebe essas duas ferramentas. We show that he was born in 1782. E vimos que ele ele nasceu em 1782. So the question was, why didn't he purchase those two tools before 78 or after 78? E a pergunta foi, why did he? Yeah. Por que ele obteve esses dois livros before 70? Não. So why did he purchase the Cruden's Concordance and the Bible? Why didn't he purchase them before 1798 or after 1798, but purchase them on 1798? Ok. A pergunta é por que ele não comprou esses dois livros antes de 1798 ou depois de 1798? So why, Brother Lafay? Por que, irmão Rafael?
questão de simbolismo. I think it is connected to some kind of symbolism Quando a gente olha para 1698, as we observe 1798 relacionado com esses dois livros. being connected to these two books, E foi quando o livro de Daniel foi aberto. which was at the moment when the book of Daniel was being opened up. So I accept that the fact that they are in 78, they are connected to some kind of symbolism. 98. 1798. Aham. Dizemos que 1798 isso ocorre nessa data porque eles estão ligados a um certo simbolismo. But I want to understand why couldn't he purchase them before 1798 or after 1798, but purchase them on the exact date? Mas o que eu quero entender é por que ele não comprou ou não recebeu antes de 1790 ou talvez depois, That we identify as the time of the end. sendo que identificamos essa data como o tempo do fim. Brother Caesar? Además de lo que ya Rafael dijo, que sugiere que en ese momento hay un desarrollo del conocimiento, un incremento del conocimiento. So as Brother Rafa said, is what is marked by 1798 is an increase of knowledge or a developing, unfolding of knowledge. Más allá de eso, And- existe la razón y es la siguiente. And beyond that, we have the following reason. La concordancia es un símbolo de la metodología. The concordance is a symbol for methodology. En ese momento comienza a surgir una metodología de estudio. That means from that moment on, we have the arising of a methodology. Y la razón por la cual compra su Biblia es porque en ese momento ese libro, que es la Biblia, está abierto al entendimiento. And the Bible being a symbol, or him purchasing a Bible, is the symbol of the Bible being opened up. Así que está vinculado el incremento del conocimiento con el incremento de conocimiento sobre la metodología utilizada. So that means that the knowledge in regard to God's word is related to an increase of knowledge of methodology. Okay, so I get your point, Eu entendo seu ponto, but when we talk about the increase of knowledge, mas quando nós falamos sobre aumento de conhecimento, depending on how you look at it, we can see it beginning from the time of the end. dependendo como você quer olhar para isso, você pode traçar ele começando no tempo do fim, We can see it in 1816, 1818. mas também podemos ver isso nos anos 1816 e 1818. So my question is, if you are citing the increase of knowledge, you will have as well bought it on 1816, 1818, because that's also an increase of knowledge. Sorry, I didn't get that. So if you are making an argument that is buying them because there we see an increase of knowledge, Então, se seu argumento é que eles estão ligados porque nós vemos um aumento de conhecimento, 1816 and 1818 are as well the increase of knowledge, you will have bought those two tools there. 1818 e 1816 também são aumentos de conhecimento e temos essas duas ferramentas. So I want specifically, why did he buy them in É por 1798? isso que eu pergunto por que foi especificamente no ano 1798 que esses dois livros foram comprados. Brother Alfredo? So, Então, o que eu preciso entender é que o que exatamente é a sua pergunta? so Miller is born in 1782. Miller nasce em 1782. In 1798, he's 16 years old. 1798 ele tem 16 anos. 1799, he's 17. 1799 ele tem 17 anos. 1797, he's 15. 1797 ele tem 15 anos. So was it possible for him to buy these tools here when he was 15? Será que ele poderia ter comprado essas duas ferramentas quando ele tinha 15 anos de idade? Or when he was 17? Ou quando ele tinha 17? Or when he was 20, he was 14, Ou 13? quando ele tinha 14 ou 20 anos? So why did he buy them Por specifically que in 1798? foi comprado especificamente em 1798?
Yeah. Poderia ter comprado antes. That's my argument that if he could have bought them when he was 15, 14, Isso que eu estou dizendo. Ele poderia ter comprado aos 15 ou 17 anos. or he will have, so let me put it simply, he will have bought them before 1798, Só para simplificar, ele poderia ter comprado antes de 1798 and he was capable of buying them after 1798. e também ele era capaz de comprar depois de 1798. But why did he purchase them in 1798 Mas specifically? por que ele comprou especificamente no ano 1798? He had 16 years in 1798. Yeah, forget about the years. Vamos desconsiderar os anos. I was just introducing the years to show that there is no big difference between someone who is 15 and someone who is 16. Meu ponto que eu quero fazer, não existe uma grande diferença entre alguém de 15 ou 17 anos, Or someone who is 17. ou 16 ou 17. Their abilities are the same. The abilities, Abilities. a sua habilidade é parecida, é a mesma. So I'm saying he has an ability to buy it before. So I'm saying I'm using 15 as a symbol of before 1798. Eu uso a idade de 15 anos como símbolo de antes de 1798 And 17 as a symbol of after 1798. e 17 sendo um símbolo de depois de 1798. But the whole point is, why does he purchase them exactly on Mas o 1798? ponto é por que é comprado exatamente em 1798. Leon? There is the mic. Behind you. Tem duas razões. Maybe the book, the concordance, was only made available in 1798. Talvez essa concordância estava disponível somente em 1798. And I think providentially it was made available in 1798 to help us give another prophetic witness to that day. E talvez de forma providencial estava disponível para fornecer uma testemunha para essa data, para a primeira mensagem angélica. So I want to go to the details of when the concordance was made available. Então eu quero entrar nos detalhes sobre quando essa concordância foi lançada, ou quando ela estava disponível. But I will pick one point from what you have said. Mas eu quero pegar um ponto de que você mencionou. And this is why I've dwelt so much on that particular question. E é um ponto que eu ponderei bastante. So I think whatever that is happening with William Miller in 1798 it is not accidental. O que é que tem acontecido nesse ano, eu creio, não tem sido coincidência. So I want us to make a difference between him doing some random incidental thing and him doing something that has been providentially directed by the Lord. Eu quero que nós diferenciemos entre ele fazendo alguma coisa de forma aleatória e algo que Deus guiou para que acontecesse exatamente dessa maneira. So I'm arguing that he's buying all those things in 1798 because he's being directed by the Lord to do so. Eu estou argumentando que ele, de fato, comprou esses itens naquele ano 1798 porque o Senhor o direcionou para que fizesse assim. So I'm saying this year is happening under the direction of the Lord. Então eu digo que esse ano ele ocorre guiado pelo Senhor. And if it's happening under God's direction, like Raphael said, there is some symbology attached to it that the Lord will want his people to learn. E se isso ocorre sob a influência, a direção de Deus, então certamente, assim como o Rafa mencionou, tem uma lição que precisa ser aprendida. And that's why it has to be exactly at 1798. É por isso que precisa ser exatamente em 1798. So we'll explain the reasons for him doing that exactly in 1798 later. Nós vamos voltar para explicar por que, de fato,
foi exatamente no ano 1798. So, but we mark 1818 as the increase of knowledge. Mas marcamos 1818 como aumento de conhecimento Sorry, before that we say this concordance here represents the methodology, e dizemos que essa concordância representa a metodologia and this methodology can be summarized as 14 rules. e essa metodologia pode ser resumida em 14 regras. So if you look at the 14 rules, I think in this history, there is one rule that is important above all others. E quando olhamos para essas 14 regras, eu creio que tem uma regra que se ressalta como sendo mais importante que todas. That is the year-day principle. E esse é o princípio dia por ano. So it's going to use the year-day principle to predict the coming of Christ Ele vai in the year usar 1843. esse princípio dia por ano para predizer a vinda de Cristo no ano 1843. But I suggested that that prediction is a theory, Mas eu sugiro que essa predição era uma teoria, because no one has used that principle porque ninguém tinha usado esse princípio and it has not been proven to work. e não havia sido provado que era um princípio que funcionava. So no one takes him very seriously. Então ninguém o leva a sério. So because his message is a theory, we need to have a proof to that theory. Então, sendo o seu método uma teoria, ele precisava de uma prova para mostrar a veracidade dessa teoria, For it to become a living reality or a fact. para que isso tornasse em fato ou realidade viva. And we know that that work of proving was done by this angel here, who is Leach. E vimos que a prova foi feita através desse anjo aqui, que é Lich. So we said, you can see that there is a connection between 1838, Então 1818 and 1798. Vimos que há uma ligação entre 1798, 1798, 1818, 1818 e 1840, não, 1838. 1838, perdão. So in 1798 we have said we have the concordance. 1798 dissemos ele obteve a concordância, Which is a symbol of methodology, que é um símbolo da metodologia. and this methodology is the 14 rules, E essa metodologia são as 14 regras. and one of them is the year-day principle. E uma delas é o princípio dia por ano. So you see the year-day principle in practice in 1818. Em 1818, nós vemos esse princípio dia por ano colocado em prática. So you can use the year-day principle as the thread that connects 1798 to 1818. Então, vocês podem usar esse princípio dia por ano como a linha que conecta, o fio que conecta 1798 e 1818. But you can also see the year-day principle in 1838. Mas também vocês veem o princípio dia por ano no ano 1838. And you can also see the year-day principle in 1840. E também vocês podem observar o princípio dia por ano no ano 1840. So you can see all those dates connected. Então vocês veem todos esses pontos ligados. So Leach will also use this principle to make a prediction in the future. Lich, ele também usará esse princípio para fazer uma predição no futuro. So he's using the very same principle that William Miller was using. Ele usa os mesmos princípios como Miller. And that prediction comes to pass. E essa predição ocorre. Ela de fato acontece. It then becomes a confirmation that the year-day principle works. E isto então é a confirmação que esse princípio dia por ano funciona. And if Leach has used it to predict something and it has happened, E se Lich usou esse princípio para predizer algo e isso ocorreu, people come under a conviction that the prediction of Miller is also going to come to pass. é assim que as pessoas observam e chegam à convicção que essas predições de Miller também iriam acontecer. They begin taking it so seriously. E assim eles começam a levar a sério essas coisas. So we showed that you have 1798, Mostramos que nós temos 1798, you have the year-day principle introduced, temos o princípio dia por ano introduzido. but it's coded in the Current Concordance. It's symbolized in the. Isso é simbolizado na concordância de Crudence. You have the year-day principle used in 1838. Nós temos o princípio dia por ano sendo usado no ano 1838 The year-day principle confirmed in 1840. e também o princípio dia por ano confirmado em 1840. Now,
we have said that when Miller is making his prediction here, it's a theory. E dizemos que quando Miller faz a sua predição aqui, isto é uma teoria. So here you have a chance to joke around, Então aqui você ainda pode brincar. but when this prediction comes to pass, now testing begins. Mas uma vez que essa predição ela ocorre, ela entra em ação, então começa a fase de teste, So ou you know de, that não, 1840, we mark it as the empowerment of the first angel. de provação. Né? 1840 nós marcamos como o fortalecimento do primeiro anjo. And we developed a theory saying that testing begins on the empowerment of the first angel. E mostramos aqui como começa aqui o teste e o fortalecimento do primeiro anjo. But we know, depending on the line, you can show that testing begins even earlier than that. Mas podemos ver que, dependendo da linha, essa fase de teste pode até ser marcado antes, ou mais cedo. So then we had the year 1798, 1838, 1840, and April 19th. Nós tínhamos, então, esse ano 1838 e 1840. E... What was the last one? 18? April 19th, 1844. E 19 de abril de 1844. So you remember that here we were showing that from 1798 all the way to April 19th is identified as the Midnight Cry. Então nós vimos que aqui, desde 1798 até o 19 de abril de 1854, temos marcado o clamor da meia-noite. But you can also take that Midnight Cry and identify it as a singular waymark. Mas você também pode pegar esse clamor da meia-noite e marcar ele como um só marco. So this waymark here will mark the beginning of the swelling of that cry. E esse marco aqui no começo marca o aumento, o avolumar-se desse clamor da meia-noite. So this angel here we identified with the Midnight Cry. Então esse anjo aqui nós identificamos como dando o clamor da meia-noite. But what we mean by that from this line here is that he marks the beginning of the swelling of that cry. Mas o que nós queremos marcar, mostrado nessa linha aqui, é que ele marca o começo do avolumar-se desse clamor da When we meia-noite. come to 1840, that cry or the alarm is at its highest point. Quando chegamos a 1840, esse clamor, ou esse alarme, ele chegou no auge. So we identified some characteristics of the waymark 1840, which can be identified as the Midnight Cry from this line of prophecy. Então nós identificamos algumas características nesse ano 1840 que pode ser identificado como sendo o clamor da meia-noite nessa linha. You can see 1840 explaining the past, Nós vimos que 1840 explica o passado, and by the past I mean it's explaining the year-day principle. e com passado eu me refiro ao a explicação do princípio dia por ano. It's showing that the year-day principle is a fact. Mostra que o princípio dia por ano é um fato. It is truth, it works. É verdade, ele funciona. But it also helps explain the present. Mas também ajuda a entender ou explicar o presente. Now I don't want to go to the details what was happening Não quero entrar nos detalhes do que acontece. in Europe in this history, O que acontece na Europa nessa história. but this prediction here explained the present occurrences around this time period. Mas essa predição ela explicava os acontecimentos atuais naquela história. But it also helped to confirm and strengthen their faith in the prediction of the future for the second advent of Christ. Isso também ajudou e os deixou fortalecido com respeito à predição que eles estavam fazendo para o futuro. So you can see that this one date here has the ability of explaining the past, Vocês veem então que esse marco aqui consegue explicar o passado, explaining the present, explica o presente and explaining the future. e também explica o futuro. So you saw that 1840, which is the Midnight Cry, explains the past, the present, and the future. Vimos então 1840 sendo o clamor da meia-noite explica o passado, o presente e o futuro. But if you look at this waymark here, Mas we have one angel, the mighty angel bless people. Mas se olharmos para esse marco aqui, nós temos um anjo poderoso e as pessoas. And from the quotation that we read, they were all in unity. E baseado na citação que nós lemos, todos eles estavam em união.
So one of the most important characteristics you can identify at this Waymark 1840 is also this point of unity. Então, uma característica importante desse marco é que todos eles estão em união. So it's very important to know those particular characteristics. Então, é muito importante notar essas características específicas. So I don't know if there's anything that I've not looked at. Any question, comment Alguma pergunta ou comentário on something that I've not looked at? sobre algo que eu não mencionei? Do we have any question? Alguma pergunta? So because of the short break, I wanted to remind us of where we stopped last time. Então, por causa desse pequeno intervalo, eu queria lembrar com vocês onde nós paramos na última vez. And we have tried to study through Nós, this history of Miller, this history from 1780 to 1844. nós tentamos estudar essa história de 1798 a 1844, April 19th. o 19 de abril. And I think that the exercise we have gone through is very important. E eu acho que esse processo que estamos passando ele é muito importante. And it's in agreement with how parables will require us to study. E ele está de acordo com o princípio como parábolas deveriam ser estudadas. So I'm suggesting that we continue looking at these 3 chapters. Então, sugiro que continuemos olhando para esses 3 capítulos To be able to learn more. para poder aprender mais. Because as we better understand this past history, Porque ao entendermos melhor essa história, it will help us to have a better and clear understanding of our own history. vamos obter entendimento melhor sobre a nossa história. I believe that the present can best be explained by the past. E eu digo que o presente pode ser melhor entendido se entendemos o passado. So I'm saying we should spend much time trying to understand the past because it's the past that gives us a template of what the present looks like. Eu digo que deveríamos passar bastante tempo para entender o passado, porque o passado que nos providencia com o padrão, o modelo de como funciona o presente. So please, let's try to revise what we have done so far. Let us what, pardon me? Let's try to revise what we have done so far. Então vamos, por favor, revisar o que nós temos feito até então. Tomorrow we shall continue E amanhã vamos continuar. at quite a pace, at a speed, At a what, pardon me? at a high speed, Vamos fazer isso de uma velocidade bem acelerada. to ensure that we are achieving that which we should achieve. Para assegurar que possamos de fato atingir o que nós queremos, onde nós queremos chegar. Brother Caesar? Irmão César? Te estabas explicando hace un momento que una de las características del clamor de medianoche es que proporciona unidad. So one thing you just mentioned is that the midnight cry is characterized by unity. Yeah. Cuando inicia la división, So when would the division begin? hay un punto en el que tiene que haber división. Because at some moment there has to be division then. Okay, so I will explain what that means Tudo bem, vou explicar o que isso significa as we continue. quando nós voltamos para... So shall we pray? Vamos orar então? Our dear God in heaven, we thank you for the opportunity to come together to study your word. Querido Pai Celeste, agradecemos pela oportunidade de We thank you for midnight cry from Millerite history. agradecemos pela oportunidade de poder entender o clamor do Norte através da história dos mineritas. And one of the hallmarks from that history is that there is unity. E um dos marcos importantes dessa história é que existiu You know, the blessing of the midnight cry is the present reality for us. e sabemos que esse marco do clamor do Norte é uma realidade presente para nós hoje. Please may we experience that unity that this message is designed to bring. Que possamos também experimentar essa união que essa mensagem quer nos trazer. In Jesus' name we have prayed, amen.
Isso nós oramos em nome de Jesus. Amém.